Queridos irmãos, queridas irmãs que estão nos acompanhando pelo Facebook, muito boa noite. Como é bom ter você aqui conosco. Estamos aqui no presbitério da Igreja São Benedito, Matriz de Urânia, Estado de São Paulo. Nós vamos transmitir daqui a pouquinho, ao vivo, um programa muito interessante. Covid-19, como sobreviver a ela? E você que está bem informado sabe que a nossa região aqui do estado de São Paulo está sendo diretamente atingida agora por essa pandemia. Até este momento estávamos tranquilos, praticamente um ou outro caso só havia sido encontrado, detectado em nossa região. Mas, a partir da semana passada para esta, nós começamos a assistir a uma efervescência, digamos assim, de casos. Santa Fé do Sul já está com 12, Três Fronteiras com 3, Populina com 2, 3 casos também, Jales e assim por diante, Fernandópolis. Então toda a nossa região já está sendo envolvida e interessada a essa pandemia. E há muita dúvida na mente do nosso povo, no coração da nossa gente. Então a igreja está prestando esse serviço, com esse programa de prestação de serviço, nós estamos atingindo você. E vamos responder a uma série de dúvidas que certamente você, sua família, seus conhecidos, seus amigos possuem neste momento. Então fique ligadinho aí que daqui a pouquinho ao vivo da Matriz São Benedito de Urânia nós estaremos transmitindo o programa Covid-19, como sobreviver a ela. E vamos ter aqui conosco esta noite o doutor Diego Dovidio dos Santos, que é aqui de Urânia, estudou em Vassouras, no estado do Rio de Janeiro. Teremos também o doutor Washington Henrique da Conceição, que é de Fernandópolis, fez faculdade de medicina na Unicastelo de Fernandópolis, anos atrás. E teremos também aqui a doutora Júnia Maria Ferreira, psicóloga, que é aqui de Urânia e estudou em Fernandópolis, da Fundação. Muito bem. E essas 3 pessoas estarão dialogando conosco, respondendo questões que você, eu tenho certeza, faria a cada uma delas. Vamos então começar? E estamos transmitindo diretamente da Matriz São Benedito de Urânia o programa Covid-19, como sobreviver a ela. Esse programa será replicado semana que vem também pela Rádio Assunção de Jales. A Rádio Assunção, no Jornal do Povo, diariamente, de segunda a sexta-feira da próxima semana, estará reprisando por blocos as respostas desse debate que nós estamos promovendo aqui, hoje à noite, na Matriz São Benedito de Urânia. Por que esse programa? Você, querido irmão, querida irmã, certamente talvez esteja até cansado de ouvir falar desse assunto, coronavírus, Covid-19. Eu sei que você talvez esteja até deixando de assistir à televisão de tanto que se fala desta pandemia. Mas a verdade é uma só: não há como fugir do problema que está chegando devagar, mas com persistência à nossa região. E pode até ser que a partir de amanhã a nossa região já sofra uma aceleração no aparecimento de casos. E nós precisamos preparar você, querido irmão, querida irmã. Não importa que seja católico ou não, não importa que fé ou que denominação religiosa você siga, você precisa estar preparado e preparada para enfrentar a Covid-19. Então esse programa se destina a todas as pessoas de boa vontade, a todas as pessoas que querem se informar melhor e saber como se comportar diante dessa pandemia que está agora, já presente no nosso meio. O vírus já tem transmissão comunitária na nossa região. O que significa isso? Não são mais pessoas oriundas de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e assim por diante que estão transmitindo, trazendo esta enfermidade para nós. Não. Agora o coronavírus já está, ou o novo coronavírus já está se transmitindo comunitariamente em nossa região. Ele já está entre nós. Então, muito boa noite a você que está nos seguindo. E eu me dirijo agora ao doutor Diego, que é aqui de Urânia, é médico pediatra, atua em Votuporanga, Ilha Solteira. Doutor Diego, a primeira pergunta para o senhor: o que é, afinal de contas, Covid-19?
E qual é a diferença de Covid-19 e coronavírus? Boa noite. Boa noite, Padre Telmo. Obrigado pelo convite. Então, esperamos nessa noite esclarecer um pouquinho mais, né, a nossa população sobre esse assunto tão novo para todos, para a comunidade médica, acadêmica, científica, também para toda a sociedade. Então, nós vamos iniciar falando, né, o que é a Covid-19. A Covid-19 ela é uma doença causada por um vírus, o SARS-CoV-2, que é um vírus que faz parte da família coronavírus. Então, a classificação dele ela é um vírus que causa a Covid-19. A doença é a Covid-19. Então, a Covid-19 ela é uma doença causada por um vírus da família coronavírus. E coronavírus já é um vírus, é uma família de vírus conhecido no nosso mundo acadêmico, né? Ela já manifestou outras doenças, só que esse vírus ele é novo. Então, o vírus que está causando essa pandemia, ele é um vírus da família do coronavírus, mas o SARS-CoV-2 ele é um vírus novo. Por isso toda essa preocupação, essa cautela que nós estamos vendo em outros países e também agora chegando no nosso país e na nossa região. Doutor Diego, ainda puxando ainda essa questão, algumas pessoas chegaram até mesmo a afirmar que o coronavírus teria sido criado, esse novo coronavírus, Covid-19, teria sido criado ou criada em laboratório, alguma coisa desse tipo. Seria possível isso ou é mais uma fake news que esse vírus seria a criação? Até dizem, alguns começaram até a chamar esse vírus de vírus chinês, como se ele tivesse sido produzido e inventado pela China. Há alguma verdade nisso? Há algum sentido científico nesse tipo de informação? É bom esclarecer, né, padre? Isso realmente é uma fake news, né? O vírus que causa, né, o SARS-CoV-2, que é a Covid-19, ele é um vírus novo. Isso ocorre por mutações naturais da própria natureza, por variações de uma família de vírus já existentes. Então, essa hipótese de criação de um vírus para desestabilizar as economias, a economia mundial, isso com certeza é uma fake news. Muito bem. E eu agora me dirijo ao doutor Washington. Muito obrigado pela sua presença aqui em Urânia. Ele é de Fernandópolis, seminarista também de nossa diocese. É uma alegria, viu, Washington, tê-lo aqui com a gente. E eu gostaria de perguntar ao doutor Washington o seguinte: quais são os sintomas, doutor? E não somente os principais sintomas que o pessoal mais conhece, que é tosse, falta de ar, coriza, que é o nariz escorrendo, febre, mas estamos percebendo, e até entidades de saúde internacionais estão cada vez mais alertando, que há uma série de possíveis sintomas dessa doença. Então, quais são de fato os sintomas da Covid-19 para os quais a nossa população tem que estar atenta? Boa noite, Padre Telmo. Boa noite, amigos e amigas. Boa noite, Diego. Boa noite, Júnia. Acho que o primeiro ponto que vale a pena deixar bem claro, Padre, é que nós estamos diante de uma doença nova. E tudo aquilo que nós estamos aqui falando é até onde a ciência conseguiu chegar até agora. Muitas perguntas ainda não têm respostas e muitas respostas serão mudadas durante esse tempo de reflexão e de estudo sobre a Covid-19 ou sobre o coronavírus. Isso é algo muito importante, porque as informações elas mudam. Daí então a importância de nos mantermos atualizados. Em relação aos sintomas, de fato os mais comuns são os respiratórios. É uma doença que causa tosse, nariz escorrendo, que é a coriza, febre na maioria dos casos e falta de ar. Além desses sintomas, que são os principais, ela também causa em alguns pacientes diarreia e dois sintomas que agora vêm sendo de um modo mais intenso analisados pela medicina é a perda de olfato e a perda de paladar. Então, sim, de um modo sintético, os principais sintomas são os respiratórios: tosse, coriza, falta de ar e febre. Os menos comuns: diarreia,
perda do paladar e perda do olfato. E o que fazer, Dr. Washington, se a pessoa começa, por exemplo, a ter febre ou uma certa falta de ar? Já é o caso de ir averiguar o que se trata? É melhor retardar a ida? Porque há uma discussão hoje na comunidade científica internacional de que não é bom deixar o quadro se agravar muito, porque a pessoa poderá já chegar a uma unidade de saúde já praticamente impossibilitada de sobreviver a qualquer terapia. Ou seja, afinal de contas, como o senhor mesmo disse, estamos diante de uma novidade, as coisas estão mudando do dia para a noite. Enfim, a pessoa que começar a sentir alguns desses sintomas já deve procurar uma unidade de saúde, um hospital, um pronto-socorro, alguma coisa assim, ou não? Qual que é a melhor recomendação nesse caso? Atualmente nós respondemos à autoridade sanitária, que é o Ministério da Saúde. Então hoje o Ministério da Saúde no Brasil, ele recomenda que só se procure o serviço de atenção médica, serviço de atenção à saúde, caso você tenha falta de ar ou febre que não passe com o uso de antitérmicos comuns, como o dipirona e paracetamol. Casos que não sejam esses devem ficar em casa. Por que essa recomendação? No deslocamento da sua casa até a unidade de atendimento, você pode contaminar outras pessoas. Então, fique em casa, a não ser que tenha febre que não passa com o uso de antitérmicos ou falta de ar. A falta de ar e a febre seriam esses sintomas que nos indicariam a necessidade de atendimento médico. Muito bem. E agora nós vamos envolver na nossa conversa, no nosso bate-papo, a doutora Júnia, psicóloga. Ela atua aqui em Urânia mesmo, e ela gentilmente atendeu o nosso convite. Muito boa noite, a doutora Júnia. Eu começo fazendo uma primeira pergunta, já assim, quente, digamos assim, para a doutora Júnia. Nós estamos vivendo atualmente uma fase de negação da Covid-19. O que você tem a nos dizer, doutora, sobre isso? Porque parece que tem muitas pessoas que estão achando que não é tão séria assim essa enfermidade, essa pandemia. Tem gente que acha que é pura invenção, tem gente que acha que isso é política, ou seja, é alguém que está inventando que existe esse tipo de enfermidade, mas na realidade ela não existe, é uma gripe mesmo, mais forte e que está pegando as pessoas. Enfim, há muita desinformação em giro. Por isso que estamos fazendo esse programa, por isso que estamos aqui te instruindo de maneira correta, científica, sobre essa enfermidade que é gravíssima. Enfim, o que está acontecendo? Por que essa fase de negação está acontecendo? O que é essa negação da enfermidade? Boa noite, padre. Boa noite, Washington. Boa noite, Diego. Boa noite a todos que nos acompanham. Realmente é notório, né, essa fase, estarmos passando por essa fase de negação. Mas é importante que a gente identifique que essa fase de negação não é em relação à existência da doença em si, porque todos têm a informação, todos têm, sabem que essa doença ela está acometida aí no Brasil e também, né, em todo o mundo. Essa negação ela está se dando em relação ao isolamento social, né? Então, todas as vezes que o ser humano ele é colocado diante de algo que força ele a sair da sua zona de conforto, a mudar a sua rotina, a ter que mudar o seu comportamento, gera ansiedade, gera medo pelo desconhecido e, consequentemente, uma negação. Porém, essa negação, ela é, digamos assim, natural até certo ponto, né? Então, até você conhecer o problema, saber os motivos e o porquê você tem que mudar, né, é natural. A partir do momento que você conhece, né, esses motivos, teoricamente, você deveria sair dessa fase. E o que acontece? A pessoa nessa fase de negação é muito complicado, porque ela acaba tendo atitudes e comportamentos irresponsáveis, que é o que nós estamos vendo hoje. Por exemplo, uma pessoa que não acredita no isolamento social,
ela acaba se colocando em risco e colocando também em risco a vida de outras pessoas, né, que fazem parte da vida dela e até mesmo de pessoas que não fazem parte da vida dela. Então, esse é o maior problema dessa negação, né, em relação ao isolamento social. São essas irresponsabilidades, né, essas atitudes irresponsáveis que vai fazer com que esse vírus ele se prolifere muito mais, e é o que a gente está vendo hoje. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai continuar esse assunto da negação e por que as pessoas entram nessa fase de negar a importância ou de se negar, de se isolar socialmente. Eu retorno a bola agora, retorno a questão agora ao Dr. Diego, aqui de Urânia, e te perguntando o seguinte: vamos supor que a pessoa já foi infectada pela Covid-19, ela adquiriu essa doença, que tipo de tratamento é proposto a essa pessoa? Que tipo de cura pode ser aplicada a essa pessoa? A medicina já tem uma maneira de ir tratando essa pessoa com a Covid? O que costuma ser feito com uma pessoa que tem a Covid-19? Muito bem, padre. Na parte de tratamento, então, da Covid-19, o que nós temos hoje é o que nós chamamos de tratamento de suporte, né? Nós sabemos que o vírus, o nosso organismo, ele acaba se reagindo, né, contra aquilo que está errado. Então, é oferecido um tratamento de suporte. O principal causa de internação que nós vemos na Covid-19 são os quadros respiratórios graves, com necessidade de oxigenoterapia auxiliar. Então, o principal é garantir que as trocas gasosas, a oxigenação do sangue, permaneça adequado para que o próprio organismo ele vá reagindo. Então, a linha de tratamento principal que vem sendo empregada na Covid-19 é o tratamento de suporte, mantendo a oxigenação adequada do nosso organismo. Então, isso vai desde a medida de máscara de oxigênio até os quadros graves com necessidade de intubação e uso do respirador. E fora isso, o tratamento são de manutenção, né? Manter o organismo hidratado, manter a questão nutricional adequada, os níveis de glicemia, a questão da mobilidade que fica reduzida, então precisa empregar agentes para que não cause tromboses e outras patologias, para que não piore o quadro. E algumas medicações que nós vamos discutir também mais à frente, vem sendo empregada, algumas com respostas e outras não. Então, o tratamento basicamente é o tratamento de suporte da questão principalmente respiratória, desde medidas mais simples, que é o oferecimento de oxigênio por máscara, até os quadros mais graves, onde o paciente entra em falência respiratória, né? O pulmão, o próprio organismo, ele não consegue manter os níveis de oxigênio adequado e aí precisa de uma ajuda, precisa do respirador, né? O tão falado respirador, que é quando o paciente precisa ser induzido ao coma, que a gente fala por medidas farmacológicas, e usado a respiração pelo respirador. Aí a pessoa não mais controlará a sua respiração. São medidas de suporte. Ainda pegando uma carona nessa sua resposta, doutor Diego, e qual é o percentual atualmente, não sei se o senhor tem essa informação, qual é o percentual de pessoas que chegam nesse estágio de ter que usar o respirador? Porque o grande gargalo da nossa estrutura sanitária é justamente a falta desses respiradores. Procura-se adquiri-los, procura-se dotar nossos hospitais e clínicas desses respiradores, mas está difícil obter esses equipamentos na velocidade pretendida. Então, eu pergunto, qual é mais ou menos o percentual dos infectados pela Covid-19? Qual é o percentual que acaba necessitando de fato do uso desses respiradores via intubação? Então, o uso do respirador, ele é um equipamento, né, das unidades de terapia intensiva, né? Basicamente das UTIs, dos CTIs e dos casos do pronto-socorro na emergência
os pacientes que chegam têm que ter disponível esse uso do ventilador, do respirador. Em relação aos números, nós sabemos que uma média de 5 a 10% dos infectados evoluirão para falência respiratória com necessidade do uso de respirador. Então, se nós olharmos, arredondarmos para 10% do número, nós vamos ver que é um valor alto, né, do número de infectados, do número de doentes. É uma porcentagem considerável e importante. Só para você ter uma ideia, querido irmão, querida irmã que está nos acompanhando, suponhamos que 100 pessoas sejam infectadas de coronavírus na região. Isso significa que pelo menos umas 10 pessoas dessas 100 infectadas necessitarão de respiradores. E só para vocês terem uma ideia, aqui na nossa região são pouquíssimos os existentes. Daí a importância da pergunta que eu dirijo agora ao Dr. Washington. Washington, o que realmente previne a infecção pela Covid-19? Quais são os meios mais eficazes para prevenirmos de nos infectarmos por esse vírus? Atualmente, isolamento social, uso de máscaras e higienização das mãos. O vírus ele não tem perna, ele precisa que nós o toquemos e o levemos ao nosso organismo para que ele entre em contato com nós. Nós temos a pele que nos protege contra a invasão de agentes nocivos. No entanto, nós temos áreas de mucosa, boca, nariz, olhos, que facilitam a penetração, a entrada desses agentes. Então, para a gente prevenir, nós não podemos levá-los até nós. Daí, então, a importância da lavagem das mãos. Então, você tocou em alguma superfície estranha, pegou o vírus na sua mão, ele não vai entrar pela pele da sua mão, mas você pode tocar nos olhos, você pode tocar na boca, pronto. A transmissão foi feita. Então, lavagem das mãos, recomendado utilizar água e sabão. Qual sabão? Qualquer sabão. Pode ser detergente, sabão em barra, aquele que você tiver em casa. Pode ser até mesmo aquele que você fez em casa, desde que seja água com sabão. O uso do álcool em gel é recomendado que seja feito no ambiente fora de casa, porque em casa a gente tem torneira, tem água, tem toalha, que a gente pode realizar a lavagem das mãos. Agora em casa, quando vai ao supermercado, fui ao supermercado, voltei para o carro, não dá para lavar as mãos. Então o álcool em gel aí tem uma utilização muito eficaz, porque ele é uma forma fácil de higienização das mãos. E depois a utilização das máscaras. Em relação às máscaras, vale a pena realertar que elas não previnem o contato com o vírus. Por quê? Porque o vírus é muito menor do que o tecido. Na verdade, o que a máscara faz, ela é uma barreira mecânica. Pense comigo, tem alguém do seu lado que tem Covid-19 e ele tosse do seu lado. Quando ele tosse, ele libera inúmeras partículas naquele ambiente ali no ar. Se tem uma barreira mecânica, se tem uma máscara, o número de partículas que são ejetadas é menor. Por quê? Porque elas têm uma barreira que protege que elas se disseminem pelo ambiente. Então, a máscara não previne a infecção, mas ela protege as outras pessoas, para que não tenha uma falsa segurança em relação à utilização de máscaras. Eu vou utilizar máscaras, eu posso fazer tudo. Posso ir ao supermercado, posso ir na academia, posso visitar os meus avós. Não é bem assim, tá? A máscara, o tecido, ele é poroso em relação ao vírus. Lavagem de mãos, isolamento social e a utilização das máscaras. É aquilo que hoje nós temos para a prevenção do vírus. Outra coisa importante é informação. Muito bem, que é o que nós estamos procurando aqui essa noite. Vamos colocar a doutora Júnia de novo aqui com a gente nesse bate-papo, nesse bate-bola. Júnia, o que leva as pessoas a negar-se, a isolar-se, a tomar medidas de prevenção? O que faz com que as pessoas se mantenham nessa atitude? Porque, como você disse, é algo novo, e tudo que é novo, tudo que nos tira da nossa zona de conforto, tudo que nos tira da nossa zona de tranquilidade, dificulta realmente a nossa adesão. Isso é compreensível, como você muito bem expôs agora há pouco. Mas o que a gente nota, por exemplo, entre idosos, a pessoa tem informação, a pessoa sabe que não pode ficar saindo nas ruas todo momento. Tem idosos que contam com pessoas mais jovens nas suas casas para poder fazer compras para elas, para poder fazer certas tarefas para elas fora de casa,
mas, no entanto, elas podendo, elas escapam, elas querem ir ao banco, elas querem ir ao supermercado, elas querem ir à lotérica, elas querem ir à padaria e assim por diante, né? O que será que faz com que as pessoas se mantenham nesse negacionismo, nessa atitude de não querer seguir as recomendações das autoridades de saúde? Realmente, num primeiro momento, quando a pessoa entra nessa fase de negação, realmente é pelo desconhecimento, por não saber, né, como vai ser, por ter que sair dessa zona de conforto, né? Mas a partir desse momento, ela entende tudo isso. O que faz com que ela se mantenha? E o que a gente está vendo hoje? Principalmente o fato de não aceitar estar errado. Então, o ser humano tem uma dificuldade muito grande de admitir o erro, né? De admitir que ele está errado, que ele não pode sair, por exemplo, para ir, né, a algum lugar, como o Padre Telmo mesmo disse. E nos idosos a gente observa, né, por que eles são teimosos? Porque eles não aceitam que alguém dê ordens, né, não aceitam estar errados. Então é isso que a gente vê na maioria das pessoas hoje. Mas além disso, a gente observa também que é muito grande aquelas pessoas que não são idosas e que permanecem, né, não sendo a favor, não querendo praticar, né, as medidas aí de prevenção que tem. O que leva essas pessoas então ficarem com essa negação? Muitas vezes, e infelizmente aqui no Brasil, a política está envolvida, então as pessoas acabam querendo estar corretas o tempo todo, querendo apoiar um ou apoiar o outro, e aí esquece que o seu direito termina onde começa o direito do outro, né? E pior ainda, quer que o outro entenda e aceite aquilo que ela acha que é o correto, né? Então é isso que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Esse período de negação, ele aconteceu nos outros países também. Porém, eles souberam lidar com isso, porque após esse período de negação, eles se escancararam aí com uma realidade, né? Que é uma realidade do luto, a realidade da perca, a realidade das ansiedades, né? Das tristezas. Então, eles conseguiram passar, né, por essa negação e conseguiram entender toda essa gravidade. E o que a gente está vendo é que, por falta de estar em contato, por não ter passado por isso, as pessoas, né, acabam que não acreditando e achando que isso é algo que só vai acontecer fora do Brasil, ou que só está acontecendo nas capitais, e que isso não vai vir aqui para o nosso interior. E a gente já está vendo que isso já está começando, né, com tantos casos como o senhor disse aí no início, que já está tendo aqui na nossa região. Então as pessoas se mantêm basicamente e um pouquinho por teimosia, por não aceitar sair realmente dessa zona de conforto e aceitar que outra pessoa diga o que ela tem que fazer, mesmo que seja para o bem dela. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto. Doutor Diego, continuando a resposta do Dr. Washington, ele nos falava da importância de uso de máscaras, mas também ele nos tirava uma certa ideia, digamos assim, certo mito de que você usando máscara você esteja completamente protegida da Covid-19, e isso não é verdade. Por isso que o isolamento social é importantíssimo, mesmo com o uso de máscaras. Agora, como usar a máscara, doutor Diego? Esse é um problema, porque a gente nota que tem pessoas que ficam pegando a máscara com a mão, fica coçando o nariz, estando usando a máscara. Tem gente que fica comendo coisas e usando a máscara. Enfim, quais são os procedimentos mais adequados quando se usa a máscara? Segundo, como higienizar a máscara se ela for reutilizável? No caso de máscaras de tecido, elas podem ser lavadas, tal. Então, como proceder a isso? Como lavá-las? Como proceder na purificação, na higienização dessas máscaras reutilizáveis? E, por fim, crianças também devem usar máscaras? É recomendável isso ou não? Eu gostaria que o senhor nos esclarecesse sobre isso. Muito bem, padre.
O uso das máscaras, né, faz parte então das medidas de controle da transmissão do coronavírus, né? E tem alguns pontos importantes então para nós discutirmos sobre o uso de máscaras. Tem sido difundido o uso até da máscara caseira, né, a máscara de tecido, inclusive a nossa paróquia também com a participação na confecção dessas máscaras que vão ser distribuídas. A máscara de tecido, como o Dr. Washington já começou a falar, ela impede que você transmita, né? O uso da máscara, ela serve como uma barreira. Então, caso você seja um portador, se você for um doente assintomático, você não tiver sintomas, mas você estiver com o coronavírus, você impede de transmitir através dessa barreira que é o uso da máscara, né? E a máscara, ela deve ser usada corretamente, porque senão, ao invés de estar protegendo a população, ela pode ser um instrumento de transmissão, né? Então, o uso da máscara, ela é importante, isso já é comprovado, e ela deve ser usada adequadamente por parte da população. Nós vamos focar um pouquinho na questão da máscara de tecido, que é o que mais a população tem tido contato. A máscara de tecido, ela deve ser trocada, ela deve ser não descartada, mas sim depois higienizada a cada 2 a 4 horas. Então, você que trabalha por um longo período, você que está utilizando a máscara por um longo período, ela deve ser trocada. E como que deve ser o manuseio? A máscara, você só deve tocar na região do elástico. Então, você pega através dos elásticos, posiciona a máscara e você não encosta mais na máscara, em nenhum momento. Porque se você tocar na máscara, tanto como o padre comentou, questão do nariz, ela acaba sendo pior, né? Você utilizar a máscara. Então, a partir do momento que você coloca sempre pelos elásticos, você não toca mais na máscara, e aí você só vai tocar novamente na hora de você trocar e fazer ou descartá-la, né? No caso da máscara de tecido, ela pode ser higienizada, e essa higiene deve ser feita com água e sabão que todos nós temos em casa, e após isso ela pode ser colocada de molho numa solução com hipoclorito, que é água sanitária, de 15 a 30 minutos, depois enxaguada, colocada ao sol e depois embalada em um saco plástico para que ela seja conservada para uma próxima utilização. E é importante então seguir todas essas medidas para que você não seja um transmissor, né? Então tanto em vários municípios tem sido obrigatório, né, a saída de casa com o uso da máscara. Isso é bem importante. Em relação às crianças, tem um cuidado que tem que ter, especial com as crianças. Crianças abaixo de 2 anos não é recomendado o uso da máscara. Então, as crianças menores de 2 anos, a máscara ela pode ser usada erroneamente, pode causar sufocamento, já foi comprovado, já teve casos relatados. E também a criança menor que tem muita salivação, a criança que não consegue controlar essa questão do toque das mãos, tira, coloca, esse reposicionamento. Então, não é recomendado o uso da máscara para as crianças menores de 2 anos, sim para as crianças maiores e seguindo as mesmas orientações dos adultos, né? É importante, então, na população pediátrica, esse cuidado com o uso de máscaras, seguindo os mesmos critérios dos adultos. A questão da troca, a questão da higienização, a questão da vedação de toda a parte anterior, né? Nariz e boca, e menores de 2 anos não usar a máscara, mesmo a de tecido, devido aos riscos e também para não ser um propagador, né? As crianças, principalmente porque crianças é uma população que pode estar carreando e ser assintomática. Esse é um fato importante também de destacar da população pediátrica, que tende a ser pouco sintomática ou até assintomática. Muito bem, mas você está percebendo então, meus queridos irmãos e irmãs que estão nos seguindo, que não é o caso, por exemplo, de usar uma máscara de tecido, chegar em casa, tirá-la, deixar lá em cima do criado mudo, em cima da cama, em cima do sofá, né? Tomando poeira,
tendo contato com outras superfícies, e depois no dia seguinte, cadê a minha máscara? Eu preciso agora dela porque eu vou voltar para a rua. E você colocar aquela máscara de novo. Não é assim. Usou a máscara, nem que seja uma vez só, você tem que fazer a higienização, né? Porque você umedeceu a máscara. A máscara, ela foi preenchida com elementos que saiu de você ou que saíram de outros e chegou até ela. Então, usou uma vez a máscara, você deve fazer a higienização. Eu acredito que essa seja uma informação importantíssima, porque senão tem gente que vai começar, porque é de tecido, acha assim que dá para usar umas 2, 3 vezes. Não é bem assim, né, doutor Diego? Eu acredito que a pessoa tem que ter esse cuidado. Usou uma vez, chega em casa, faça como o doutor Diego acabou de explicar. Lava com sabão e água, se possível depois deixa de molho numa água sanitária, alguma coisa assim. Depois enxágua, deixa ao sol, porque o sol é um elemento também importantíssimo para neutralizar qualquer coisa que possa ter ali naquela máscara. E agora eu gostaria de perguntar para o Dr. Washington o seguinte: já há, Dr. Washington, algum remédio eficaz para tratar da Covid-19? Infelizmente não. Muitas drogas vêm sendo testadas. Temos o exemplo da hidroxicloroquina, que é altamente divulgada pelo governo do Brasil. Outras drogas como o antiparasitário, alguns antivirais. Mas uma droga que foi realmente testada e com dados fidedignos, nós ainda não temos. Por isso, então, o cuidado. Então, quando a ciência recomenda isolamento social, ela está pedindo um tempo. Olha, evitem se contaminar, por quê? Porque o sistema não está pronto para atender os doentes. Então, nós não temos local nos hospitais para atender todo mundo. Nós também não temos uma droga eficiente para tratar as pessoas. Como o Diego disse, é um tratamento de suporte. Eu não tenho uma droga que eficazmente vai intervir na evolução da doença. Então, me dê um tempo, a ciência diz, para que eu possa pesquisar, para que eu possa chegar até essa resposta. Muito se fala sobre a Covid-19, tentando comparar ela com H1N1 em relação ao número de mortos, mas H1N1 ela tinha um tratamento específico. A droga Tamiflu foi facilmente localizada e divulgada e utilizada pelos hospitais. Então, nós tínhamos um inimigo que era o vírus H1N1, mas nós tínhamos armas para combatê-lo, o que não acontece hoje com o coronavírus. As pessoas desenvolvem a Covid-19, mas infelizmente nós não temos uma droga, um modo como tratar, como lutar contra essa doença. Então hoje, apesar de muita pesquisa, apesar de muito trabalho pela ciência, nós ainda não temos uma droga que é eficaz. Então, o isolamento social, utilização de máscara, lavagem das mãos, continuam sendo as melhores formas de tratamento, de prevenção da doença. E não fazer, né, doutor Washington, como um certo político internacional, né, esta semana sugeriu que a pessoa ingerisse desinfetante, porque desinfetante poderia vir a matar o vírus do coronavírus. Cuidado, daqui a pouquinho nós vamos ter uma sessão só de fake news, ou seja, nós vamos ter uma sessão em que o doutor Diego e o doutor Washington vão nos ajudar a esclarecer certas notícias falsas, certos mitos que se criam sobre o coronavírus. Daqui a pouquinho, não saia daí. E agora eu volto com a pergunta da doutora Júnia, psicóloga. Doutora Júnia, como sair dessa fase de negação, dessa fase de medo? Inclusive tem pessoas que tem pessoas que estão assim em dois extremos. Há pessoas que estão insistindo em negar a seriedade desta enfermidade, mas há também outras pessoas que estão entrando em pânico, que estão ficando com muito medo, com muito receio, até não assistem mais telejornais ou radiojornais, não leem também mais notícias. Enfim, há uma tendência na população, e é uma tendência muito grande que a gente vem notando, das pessoas eliminarem o acesso às notícias, porque alegam que é só más notícias que estão chegando, isso deixa elas deprimidas, deixa elas tristes, nervosas, abatidas e em pânico também. O que a senhora teria a nos dizer sobre isso? Como sair desse pânico? Como evitar de cair nesse pânico
e também como sair desse negacionismo, da seriedade e da importância de adotar certas medidas de prevenção à Covid-19. Com relação a sair da fase de negação, tem algumas alternativas. A pior delas, que é o que geralmente a gente está vendo acontecer, é quando alguém ligado a nós, alguém próximo, né, passa por essa doença, né, adquire essa doença. Essa é a pior hipótese, né, que aí a pessoa realmente se dá conta da gravidade e da importância do isolamento social. Mas, além disso, precisa-se criar, né, essa pessoa precisa entender a gravidade do problema, né, e compreender que ela faz parte, que ela também está inserida nesse movimento, né, está inserida nessa sociedade. Então, enquanto ela não compreender isso, enquanto ela não admitir que ela possa estar errada, né, e que ela faz parte de um todo, e não somente daquele mundinho dela, enquanto não houver essa compreensão, ela não consegue sair dessa fase de negação, né? E aí vai permanecer nela até acontecer o pior, ou alguém da família, ou algum conhecido, que é o que a gente não quer. Em relação ao medo, à ansiedade, as fake news, né, elas são assim, o principal motivo que leva as pessoas a desenvolver uma ansiedade, o medo, porque desconhecem. Então, o ideal não é você parar de assistir né, as televisões, não é você parar de ter acesso às informações. Não, você tem que buscar sim as informações, mas buscar as informações por fontes confiáveis, né? Então, busque durante o dia, reserve um momento para você ver somente um canal, né, ou um blog, ou um jornal que vá falar a notícia dali da sua região, né, de onde você está inserido, do que está acontecendo. Então, se ficar desinformado também não é uma solução. E aí, várias outras coisas você pode estar desenvolvendo durante essa quarentena para diminuir a sua ansiedade. Então, você pode assistir um filme, você pode ligar para amigos, né? E o principal também que a gente vê acontecer são os pensamentos recorrentes. Então, quanto mais você pensa no problema, mais o problema vai aumentando, né? Quanto mais você pensa negativamente, mais você vai interiorizando aquilo e vai vivendo, né, esse processo de pânico. Então, a partir do momento que você identifica que você está pensando muito sobre aquele problema e que aquilo está te causando ansiedade, né, está te causando ou tristeza ou medo, o que você tem que fazer? Você tem que começar a bloquear esses pensamentos. De que forma você vai bloquear esses pensamentos? Primeiro, você tem que identificar. Porque se você não identifica, não tem como você lidar com ele, né? E a partir do momento que você identifica esses pensamentos recorrentes, aí você para, né? A gente fala a parada de pensamento, poxa, eu estou pensando só nisso, eu estou pensando só no coronavírus. Mas e a minha casa? Como que está a minha família? Né? Como que está a minha vida aqui com eles? O que eu posso fazer aqui? Então, você foca naquilo que da sua vida, naquilo que você tem controle. Porque o coronavírus, né, a doença da Covid-19, você não tem como controlar ela lá fora. As medidas estão sendo tomadas. Se você está respeitando todas, né, as informações, as orientações da OMS e o isolamento social, então você vai fazer a sua parte naquilo que você controla. Então você vai controlar as suas saídas de casa, você vai controlar como é que você vai trazer os alimentos de fora, entendeu? Então você vai acabar focando naquilo que você tem controle e não ficar com esses pensamentos recorrentes do que pode acontecer no futuro, se vai virar realmente algo que vai poder afetar a sua família. Então, é isso que a gente tem que começar a enxergar a realidade como ela é, procurar informações confiáveis, né, deixar essas fake news
de lado, mas ao mesmo tempo não ficar desinformado, porque a desinformação também acaba ajudando aí, acarretando, né, na disseminação maior do vírus. Excelente. E talvez uma coisa boa, doutora Júnia, para ajudar as pessoas a superarem mais essas ideias negativas que podem acometê-las, é também a vida espiritual, a espiritualidade. Nesses momentos de quarentena, como é importante, por exemplo, a oração, a concentração, a meditação. Você começar talvez a fazer uma leitura orante da Bíblia na sua casa, tomar, por exemplo, o trecho do Evangelho do dia, fazer uma meditação em torno desse Evangelho. A nossa paróquia, inclusive, está oferecendo todos os dias, às 9 horas da manhã, aqui mesmo pelo Facebook, essa oportunidade. Depois fica gravado, fica aí à sua disposição o dia inteiro. Você entender o Evangelho do dia, você depois lê-lo sozinho em casa e fazer uma meditação em cima disso. Então há formas de você pensar em outras coisas além do coronavírus, né? Para você não ficar também tão obcecado ou obcecada com essa ideia, porque não vai te fazer bem mesmo. Ótimo. Agora, vamos voltar à questão para o doutor Diego, a questão, por exemplo, da vacina. Já existe uma data, já existe uma previsão de quando nós teremos uma vacina? Porque nós sabemos que a normalidade, entre aspas, só voltará ao mundo, não só ao Brasil, mas ao mundo, depois que tivermos, de fato, um meio de prevenir eficazmente o contágio. E esse meio se chama vacina. Só quando tivermos uma vacina e vacinarmos em massa a população de todo o planeta, então não vai ser uma tarefa para pouco, não vai ser uma tarefa fácil, só assim estaremos mais seguros e realmente a vida poderá voltar a uma certa normalidade. Há, doutor Diego, alguma previsão, há alguma possibilidade dessa vacina ser descoberta logo ou não? Em que pé que está essa situação? Em relação às vacinas, a partir da identificação do vírus, já se iniciou, né, as pesquisas para justamente algo que fosse eficaz, no caso as vacinas, né? Então, os centros especializados, as instituições, as universidades, elas já estão, né, estudando todas as fases do vírus, tudo que possa ser produzido como uma forma de vacina. Então, alguns lugares ainda não tem uma previsão ao certo, né? Mas eles falam uma média de 1 ano para que se consiga identificar e seja feita toda a fase de teste, tudo para a produção de vacinas em largas escalas. Mas nós devemos ter também um cuidado, porque nós sabemos que inicialmente a vacinação ela não consegue ser feita em toda a população, né? Como nós temos hoje o caso da vacina da gripe, do influenza, que é feita em uma determinada população, né? Que inclusive é um fato importante nós falarmos que a vacina da gripe ela não previne a infecção pelo coronavírus, né? Na verdade, toda essa antecipação por parte do governo da campanha de vacinação da gripe, que é a vacina de influenza, foi para justamente não conflitar os sintomas. Então, para que as pessoas já pudessem ser imunizadas contra a gripe, contra o influenza, para que agora, se acaso apresentassem sintomas, pudessem ser mais direcionados para o coronavírus e não para a gripe. Então, a vacinação da gripe, ela não previne a infecção do coronavírus. Então, o que eu posso enfatizar é que a fabricação das vacinas e a pesquisa está bem adiantada no nosso país e também no mundo, mas que ainda é algo que não está tão próximo da nossa realidade. Então ainda nós vamos ter que aguardar um tempinho para que efetivamente comece a ser distribuída a vacina do coronavírus. Muito bem. E agora, doutor Washington, eu gostaria de falar com o senhor sobre um assunto que está muito em pauta, que é a chamada fase de pico da pandemia, a fase de pico da doença. Ou seja, está se dizendo que o Brasil, e o Estado de São Paulo também, que interessa mais a nós diretamente, está próximo de atingir essa fase de pico da pandemia, onde o número de contágio de mortes é maior.
para depois de passar dessa fase, começar uma diminuição até chegar a um ponto de equilíbrio da doença. Explique-nos, Dr. Washington, melhor para nós, o que é essa fase de pico, por que se fala tanto dessa tal fase de pico, e quando é que nós vamos atingir essa fase, por exemplo, aqui no estado de São Paulo? Já há alguma previsão, já há alguma indicação científica ou mais segura de quando é que atingiremos essa fase? Quando a gente fala de fase de pico, nós estamos falando de projeções matemáticas. Hoje, a ciência consegue projetar dados utilizando de uma estimativa matemática. Por exemplo, hoje nós sabemos como a doença se comportou nos países da Europa. Pegando a porcentagem de infectados, a porcentagem de mortes, enfim, os dados matemáticos daqueles locais, nós podemos projetar esses dados para a realidade do Brasil. Por exemplo, na Itália, a cada 1 milhão de pessoas, esse dado não é verdadeiro, é só uma simulação, a cada 1 milhão de pessoas, 1.000 pessoas pegaram Covid-19. Então, esse dado que aconteceu de fato lá, eles projetam aqui na população do Brasil. Esse dado, ele é muito pobre para pesquisa, ele é muito pobre para nós, porque o vírus ele pode se comportar de um modo diferente em relação ao Brasil, em relação à Itália. É um país aqui mais quente, lá é um país mais frio, lá é um país de muitos idosos, ainda nós não temos uma população tão idosa aqui no Brasil, mas o que nós temos hoje são projeções matemáticas. Então a fase de pico é exatamente isso. Pegando os dados da Europa, se projeta esses dados para o Brasil. O Ministério da Saúde esperava que os números subissem 30% por dia. Hoje nós sabemos que os números sobem num valor menor, em torno de 20%, 22%. Não sabemos muito bem o porquê que a doença, apesar de ser agressiva, mas ela ainda evolui de um modo menor aqui no Brasil. Isso só a história vai poder nos dizer. Mas fase de pico seria o momento em que a doença atinge o seu ponto máximo de infectados e depois vai diminuindo. O interesse de tentar identificar essa fase de pico, porque espera-se que depois dela ser atingida, que os números diminuam. Então, uma vez que eu atingi a fase de pico, as medidas de isolamento social, aquisição de respiradores, podem diminuir, porque eu já cheguei na pior fase da doença. Mas esse dado, padre, ele é um dado a posteriori. Nós só poderemos tê-lo depois que a doença passar por nós. Porque os modelos matemáticos, apesar de serem bons, eles ainda não refletem a nossa realidade. Porque essa doença nunca tinha passado pelo Brasil. Então, como projetar dados da Itália aqui no Brasil? Não é a mesma população, epidemiologicamente, essa informação nós não podemos dar. O que nós sabemos é que é uma doença grave, é uma doença que leva muitas pessoas ao óbito e que nós precisamos nos preparar. A fase de pico, nós não sabemos. O que nós sabemos é que nós precisamos de tomar todas as medidas para que, assim que ela se instalar, nós possamos cuidar dos doentes. Porque isso é algo muito importante. Pessoas estão morrendo, mas se nada for feito, pessoas irão morrer sem o cuidado médico necessário. Pessoas que poderiam ser salvas pelo respirador, pelo uso do oxigênio, pela utilização de tantas outras formas de cuidado, não terão acesso. Não tendo acesso, evolui ao óbito. Então, é uma morte desnecessária. O que a ciência está fazendo é tentando criar formas de combate à doença. E o sistema está tentando criar formas de cuidado às pessoas que estão doentes. Infelizmente, a fase de pico ainda não temos. Saiu recentemente uma pesquisa de uma universidade dizendo que aqui na região do interior nós estamos 3 semanas atrasados em relação à fase de pico da capital, mas esse ainda não é um dado fidedigno. O que nós sabemos é que a doença vem evoluindo e evoluindo de um modo bem agressivo. E sem falar que no Brasil estão sendo aplicados muito poucos testes. Na verdade, doutor Washington, a importância, se a gente tivesse a possibilidade de testar mais a população para ver o real número de infectados, seria ótimo.
Mas infelizmente isso não está acontecendo e nos deixa no escuro, não é verdade? Nós não sabemos, na realidade, quantos infectados temos. Que, por exemplo, uma pesquisa que está sendo desenvolvida pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, já demonstrou agora, na segunda etapa da pesquisa, que para cada infectado no Rio Grande do Sul, havia a possibilidade real de outros 26 infectados por coronavírus. Olha só, para cada infectado poderia haver, isso é uma comprovação de uma pesquisa científica levada a cabo pela Universidade Federal de Pelotas, agora esta semana saiu o resultado, 26 outros casos de infectados. Então isso aí, como diz o gaúcho, é uma barbaridade, tchê. Não é verdade, doutor? Com certeza. Mas por que o Brasil não está testando todo mundo? Primeiro, porque não tem teste para todo mundo, né? A ciência, a indústria não estava pronta para ter uma tão larga produção de testes para esse vírus. Depois, nós somos um país pobre, nós não temos dinheiro para adquirir esses testes. Então, a estimativa é que 70% das pessoas que pegarem o coronavírus, elas serão assintomáticas. E sendo assintomáticas, elas transmitem a doença para as outras pessoas de um modo imperceptível. Aí então a importância do isolamento social, a importância do uso das máscaras, o importante da lavagem de mãos, para que a gente possa, mesmo sendo assintomático, não contaminar as pessoas. Apesar que a gente peça para o governo números de testes em grandes números, infelizmente nós não os teremos. Eu acho que essa é uma arma que a gente não precisa de contar. O que a gente pode fazer é aquilo que está dentro da nossa realidade. A doutora Júlia estava falando sobre essa questão de fazer aquilo que é possível. E eu acho que essa é uma realidade no momento. Eu sempre comento com os alunos na faculdade de medicina, é que às vezes a gente reclama que não tem tomografia no hospital, mas tem porta, então a gente pode fechar a porta do consultório para atender as pessoas. No Brasil não tem testes em alta escala para testar todo mundo. Tudo bem, não tem, vamos buscar adquiri-los. Mas enquanto não tem, a gente pode ficar em casa, a gente pode evitar aglomerações, a gente pode fabricar a máscara em casa, a gente pode lavar as mãos, a gente pode ajudar o vizinho que é idoso, oferecendo ele para ir no supermercado. Eu acho, e até jogo um pouquinho da bola para a Júnia, eu acho que falta na gente uma visão de esperança. Que tudo isso vai passar, mas tudo isso só vai passar se cada um de nós fazermos a nossa parte. A gente vive numa sociedade muito imediatista, a gente quer as coisas para amanhã. E, infelizmente, a gente precisa de um tempo. E aí, então, eu pergunto para a doutora Júlia, se ela me permite, o que você acha da esperança em tempos de Covid-19? Eu não acho, eu acredito que ela é extremamente importante. Porque a partir do momento que a esperança morre em você, é quando você começa a desenvolver mais sintomas depressivos, mais sintomas de ansiedade, mais pânico. Então, tudo isso realmente vai passar, né? Nós só temos que nos adaptar, nós somos seres adaptáveis. Se a gente olhar para a nossa história, nós vamos ver que nossos antepassados se adaptaram. Então, nós vamos nos adaptar e vai passar também, mas para isso a gente precisa de ter esperança de um futuro melhor, de que tudo isso vai passar, de que nós vamos conseguir juntos vencer, né, essa doença, vencer tudo o que nós estamos passando. Então, a esperança de um futuro melhor, ela traz esse sentimento de deixar a pessoa calma, de acalmar para um futuro próximo, porque tudo isso realmente vai passar. Muito bem. E agora eu gostaria de perguntar para o doutor Diego, essa ciência, a ciência médica hoje, pode nos dizer se a doença da Covid-19 deixará sequelas nas pessoas que forem curadas dela? Porque nós sabemos que grande parte das pessoas que passam pela Covid, graças a Deus, sobrevive. Grande parte sobrevive. Essas pessoas que sobreviverão e que estão sobrevivendo já à Covid-19, elas poderão trazer sequelas consigo? Então é importante que elas continuem sendo monitoradas, acompanhadas pela medicina? Isso, padre. O que nós podemos afirmar hoje é que esses pacientes eles precisarão desse acompanhamento, porque tudo que é posterior à doença nós ainda não temos muitos dados, né? Por exemplo, nós não sabemos se as pessoas
que forem realmente comprovadas, infectadas e manifestarem a doença, se elas estarão curadas, se elas se elas adquirem imunidade para o resto da vida, né? Então, tudo que é posterior à doença ainda é incerto do ponto de vista da ciência. Então, nós não podemos afirmar, né, como que vai ser esse acompanhamento e se essa doença deixa sequelas pulmonares, se elas deixam outros órgãos afetados. Então, só mesmo o futuro poderá solucionar essas questões. Principalmente devido, por exemplo, os pacientes graves, né, que entram em fase, quantos dias ficam entubados, perda de peso, toda essa questão dessa reabilitação desses pacientes ainda é incerto, porque são pacientes novos, é uma doença nova. Então, a parte de sequelas e o prognóstico que nós falamos ainda tem muito a ser estudado e discutido. Muito bem. Dr. Washington, vamos fazer aqui agora um bate-bola rapidinho, nós já estamos no finalzinho do nosso programa, daqui mais alguns minutos nós concluiremos, mas eu tenho certeza que quem está nos acompanhando já deve ter ouvido muitas notícias circulando pelas redes sociais sobre a Covid-19. Por exemplo, chegou a correr o mundo de que a China estaria exportando máscaras para o mundo já infectadas, para depois poder vender respiradores para o mundo inteiro, poder ganhar dinheiro em cima disso. Tem algum fundamento máscaras contaminadas? Esse vírus, ele tem a capacidade de durar, de sobreviver tanto em algum ambiente, em alguma superfície? Nos esclarece um pouquinho sobre isso. Essa é uma informação meio maquiavélica, né, padre? Realmente, o vírus não vive tanto tempo em superfícies assim. Hoje, em superfícies de metal, estima-se que o vírus sobrevive a algo em torno de 5 dias. Então, se a gente for pensar no transporte dessas máscaras da China para o Brasil, o período é muito maior do que 5 dias. Então, se elas estivessem contaminadas, isso não aconteceria, não seria transmitido, porque o vírus morreria no meio do caminho, né? E eu ainda gosto de pensar na bondade das pessoas, né? Gosto de pensar que o governo chinês vem ajudando o governo brasileiro naquilo que ele pode. Então, eu acho que essa é uma fake news que, além de falsa, ela ainda é muito maldosa. Muito bem. Doutor Diego, alimentos alcalinos evitam coronavírus? É uma outra fake news que parece que está correndo muito. Primeiro nos explica o que são alimentos alcalinos e em que se baseia essa notícia falsa. Alimentos alcalinos seriam alimentos básicos assim da classificação da química, né? Nós sabemos que temos superfícies, alimentos ácidos e básicos. Então, por exemplo, seria água com bicarbonato e outras soluções que a pessoa ingerindo neutralizaria o vírus. Então, a gente sabe que essa é uma fake news, porque o vírus também não fica só nessa parte digestória, né? Boca, estômago, esôfago. Então, a gente sabe que é uma fake news, principalmente porque esse alimento, essa substância ingerida, não tem essa capacidade de matar o vírus. Ele não seria um vírus ácido, por exemplo, que seria combatido com uma substância alcalina. Dr. Washington, nesse bate-bola rápido sobre fake news, dizem que beber água a cada 15 minutos evita o contágio com o vírus, porque mesmo que o vírus esteja na nossa garganta, na nossa traqueia e assim por diante, o vírus iria embora. Tem fundamento uma coisa dessa? Não tem fundamento. O vírus, ele não fica solto na cavidade oral, né? Ele se adere à superfície das células e penetra no organismo, né? Então, beber água a cada 15 minutos vai ajudar na hidratação, tem tantos benefícios, mas não combate o coronavírus. Doutor Diego, vamos lá. Chá de limão com bicarbonato quente. Dizem que cura coronavírus. Chá de limão com bicarbonato quente, por exemplo, tem fundamento isso? Receitas caseiras curando o coronavírus? Também não, padre. Embora a gente sabe que a medicina alternativa ela é uma opção, está na nossa cultura, tem uma parte até da medicina que estuda toda essa parte fitoterápica, nós sabemos que não tem comprovação nenhuma, né?
por exemplo, o limão, uma substância ácida, o bicarbonato, uma substância básica, seria até um conflito, né? Então, a gente não tem comprovação dessa neutralização do vírus através dessas substâncias. E na mesma linha, doutor Washington, tem gente que acha assim, que beber bebidas quentes, tomar bebidas quentes, também mataria o coronavírus. Se fosse assim, então a gauchada estava boa aí, com chimarrão, tchê? Pois é, padre, mas se não fosse uma fake news até que ajudaria, né? Mas isso é um dado falso, né? O nosso organismo ele tem uma temperatura em torno de 36,7 até 37,5. E as pessoas acham que se você beber uma bebida mais quente do que isso, vai matar o vírus, né? Acontece que quando a gente bebe uma bebida quente, ela entra num sistema de homeostase com o nosso organismo e logo a temperatura ela já chega em volta dos 36, 37 graus. Então, na verdade, você vai queimar a boca e não vai ajudar muito não. Então, beba pelo paladar, pelo gosto, mas não para combater o coronavírus. Muito bem. Doutor Diego, doutor Washington, existe alguma outra fake news que vocês tiveram contato com elas e que vocês gostariam de desfazer aqui, aproveitando esse finalzinho do nosso programa? Porque a última pergunta eu vou deixar para a doutora Júnia nos responder. Há algum outro tipo de fake news, algum outro tipo de má informação que circula sobre a questão do coronavírus? Acho que só salientar essa questão da China, padre, porque eles foram comentários muito maldosos mesmo, né? Porque o vírus ele foi identificado, né, pela primeira vez na China. Não que ele foi criado, ele não foi difundido, ele não foi disseminado. E o povo chinês, nós vimos questões de discriminação ao longo do mundo, tudo. Então, acho que essa questão da China, só para enfatizar mesmo que totalmente fake news, essa questão da disseminação através do povo chinês. Isso. Doutor Washington? Talvez só valesse a pena dizer que existe um comentário de que jovem não morre de coronavírus, não morre de Covid-19. E isso é uma fake news. Jovens morrem de coronavírus. Acontece é que numericamente esse número é menor, mas os jovens também morrem de coronavírus. Então aí a necessidade de todos mantermos as orientações de isolamento social, utilização de máscara e lavagem de mãos, para que a gente possa cuidar de nós e dos outros. E só reforçando isso que o Dr. Washington acaba de dizer, no dia de hoje, o diretor-presidente do Hospital Emílio Ribas de São Paulo, que é o hospital de referência no Brasil de tratamento de infecções, ele dizia que mais da metade, atenção, mais da metade dos internos do Hospital Emílio Ribas em São Paulo é constituída por pessoas abaixo de 60 anos, ou seja, não idosos. Então, isso comprova de que a doença ela está se alastrando. Aqui mesmo na nossa região, as pessoas, por exemplo, aqui em Três Fronteiras, foram duas senhoras de idade de 32, 34 anos mais ou menos que contraíram o vírus. Então, dá para se perceber que as coisas não são bem assim. Para concluirmos com esperança, para concluirmos com uma mensagem para elevar um pouquinho mais o astral, digamos assim, do nosso irmão, da nossa irmã que está nos acompanhando. Doutora Júnia, como manter o equilíbrio emocional? Como lidar com as crianças que estão em casa? Enfim, como lidar com a nossa família nesse tempo de isolamento social? E vocês perceberam em todo o nosso programa essa noite que a expressão isolamento social foi uma das mais repetidas. Ou seja, não tem uma vacina ainda, uma droga para combater a Covid-19, mas existe uma vacina sim, que é o isolamento social. Doutora. Com relação às crianças, é muito importante que os pais dessas crianças orientem elas em relação ao isolamento social, em relação, né, às medidas de higiene e segurança. Mas eu não tenho visto muito as pessoas falarem disso, né? As crianças podem não estar no grupo de risco, mas elas podem transmitir também, né? Então, cuidar das suas crianças, orientá-las de uma forma correta, né? Não é causar na criança
a algo que não é real. Não, é falar da realidade de uma forma que a criança vai entender. Então, uma criança de 5 anos, você vai conversar de uma forma. Uma criança de 10 anos, que já entende um pouco mais, você vai conversar de outra forma. Mas vai informá-la, dizer o que está acontecendo no mundo, né? O porquê que ela está dentro de casa. E orientar para que ela já cresça, né? Com essa digamos assim, cultura, né, de lavar as mãos, de fazer a higienização, porque nós não temos muito essa cultura. Então, vamos cuidar das crianças nesse sentido, de passar a verdade, não mentir. Eu vejo muitos pais aumentando, né, sobre essa doença, né, o coronavírus e a Covid-19, aumentando, fazendo um terrorismo nas crianças. Então, isso causa ansiedade, isso causa medo nessas crianças também. Então, vamos falar com elas a realidade, mostrar a realidade, mas que ela vai fazer também a parte dela. Com relação, né, às nossas emoções, como a gente lidar com isso, gente... Padre Telmo já antecipou o que eu ia falar, que é sobre a espiritualidade. Se nós não temos uma boa espiritualidade, né, nós não conseguimos passar, né, pelas coisas ruins, pelos obstáculos que a gente tem. Então, gente, vamos nos apegar à nossa fé, né, vamos fazer aquilo que cada um sabe fazer de melhor, né, vamos também... não estou conseguindo, vou procurar um profissional. Hoje tem tantos psicólogos, né, e médicos que estão fazendo atendimento gratuito, mas principalmente, pessoal, vamos ter uma esperança, como o Dr. Washington falou, uma esperança de que tudo vai passar, de que tudo vai melhorar, né, e seguir em frente com fé e fazendo cada um a sua parte, porque é isso que nós vamos levar para a nossa vida e para a vida daqueles que convivem conosco. Muito obrigado, doutora Júnia. Eu agora passo a palavra ao doutor Washington, depois ao doutor Diego e depois à doutora Júnia, para suas considerações finais, sua saudação a todos que estão nos acompanhando esta noite. E também que vão ouvir pela Rádio Assunção na próxima semana a reprodução dessa nossa entrevista, desse nosso debate. Agradeço imensamente a paróquia pelo convite, no nome do Padre Telmo. Fico à disposição para outras conversas, se assim forem necessárias. Agradeço imensamente a presença do Dr. Diego, da doutora Júnia, do Padre Telmo, que facilitaram para que essa conversa acontecesse. Para aqueles que nos acompanham, faça a sua parte. Se você precisa de sair de casa, tome cuidado. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Com esperança, tudo vai dar certo, tudo vai acabar e logo estaremos todos conversando e dando risada sobre o que nós já vivemos. Esperança. Nós agradecemos, né, o convite do Padre Telmo. Obrigado, doutor Washington, doutora Maria. E nós queremos deixar justamente essa mensagem dessa conversa, desse bate-papo, né? A esperança. Façamos cada um a sua parte, né? Dentro das suas possibilidades, dentro das nossas casas, dentro das nossas funções. E assim nós vamos superando, né? O nosso mundo, o nosso planeta já passou por várias pandemias, né? E assim nós vamos aprendendo também com essa pandemia, vai deixar um legado para todos nós. Tenhamos a esperança, a fé na superação que esses dias vão passar. Agradeço ao Padre Telmo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com todo mundo. Agradeço também ao Washington e ao Diego. E a mensagem que eu gostaria de deixar hoje, só para complementar o que o Diego e o Washington falou, porque eles falaram praticamente tudo, mas é que não só fazer aquilo que cabe a nós, né, mas a gente parar e pensar um pouquinho no outro, né, ver o que eu estou fazendo que pode implicar a vida do outro. Então, nós seres humanos temos, né, o hábito de pensar somente naquilo que diz respeito a nós, que diz respeito à nossa vida ali. E nesses momentos, né, principalmente nesse momento de pandemia, muitas pessoas se esquecem do outro. Então vamos olhar também para o nosso vizinho, vamos olhar para as pessoas que estão precisando da nossa ajuda.
ao invés de criticarmos, ao invés de permanecermos nessa negação, sermos contra esse isolamento, então vamos parar e olhar o outro, né? O que você gostaria que o outro fizesse por você? Então faça pelo outro aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você. Porque nós somos uma comunidade, nós somos uma sociedade e nesse momento não é nos isolarmos afetivamente. Nós precisamos nos isolar, né, cumprir o isolamento social da nossa pessoa, mas não isolamento afetivo. Então vamos cuidar um dos outros e pensar no próximo e fazer pelo próximo aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. Muito bem, é a regra de ouro, na verdade, que vem até de antes de Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, foi muito bom estar com você esta noite. Você também que é ouvinte do Jornal do Povo da Rádio Assunção, será muito bom estar com vocês também na semana que vem, em conta-gotas, né? Essa nossa entrevista que durou 1h40, será depois reeditada para estar sendo retransmitida pela Rádio Assunção. Muito obrigado a você que nos acompanhou e continue acompanhando a programação religiosa pelo Facebook da Paróquia São Benedito de Urânia. Todos os dias, às 9 da manhã, leitura orante do Evangelho Diário, momento de oração e de reflexão evangélica. Todos os dias também, de segunda a sábado, às 18 horas, a hora da Ave Maria. Além da oração do Ângelus, além da consagração à Nossa Senhora, nós também estamos aproveitando a hora da Ave Maria para meditarmos sobre a primeira leitura da liturgia diária. Fato inédito, ninguém faz isso que eu saiba no Brasil. Nós estamos meditando só nas primeiras leituras de cada dia, na hora da Ave Maria. E aos domingos, às 9 da manhã em ponto, aqui, direto da Matriz São Benedito de Urânia, nós temos a transmissão da Santa Missa. Obrigado pela sua presença e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, doutor Washington, obrigado, doutora Júnia, obrigado, doutor Diego, obrigado também aos meninos da nossa técnica, valeu, que estão aqui também nos ajudando, o Cláudio, o Marcos, o Emerson e também o Renan, que teve que se ausentar, mas estava aqui conosco no início. Obrigado a todo mundo, boa noite, fiquem em paz, fiquem com Deus, beijo no coração de vocês.